eletrônico. Vamos continuar, então. Nós já vimos aí a informatização do processo, que antes era físico, né? Antes, o advogado, o promotor, ele tinha que pegar, imprimir, né? Ou mais atrás ainda, quando ainda existia a geração da datilografia, né? Tinha que datilografar as petições, a denúncia, enfim, as ações, né? Ações judiciais, e levar até o fórum e ir lá fazer a distribuição no cartório, na secretaria. Então, tinha os fóruns maiores, tinham aí os distribuidores, né? Isso, com o tempo, foi mudando, né? Haja vista aí a nova era tecnológica, né? Vale dizer, a quarta geração dos direitos humanos, né? Nós temos lá a primeira geração, que foi a liberdade, ou seja, o direito à liberdade, aquele direito civil e político, direito contra o Estado. E depois nós tivemos, de segunda geração, o direito à igualdade, né? Onde todos passamos a ser tratados de forma igual. Tivemos também a terceira geração dos direitos humanos, que é ainda a fraternidade, né? O tratamento fraterno e tal. E depois a quarta geração já vem com a era tecnológica, né? Nós temos isso lá no artigo 218 da Constituição Federal. O artigo 218 da Constituição Federal traz aí o incentivo à tecnologia, e regulado pela Lei 10.973, né? A Lei 10.973, que sofreu aí algumas alterações há pouco tempo, através da Lei 13.243. Então, a Lei 13.243, ela modificou aí o sistema de incentivo à tecnologia, né? Incentivo à inovação. Isso nós temos bem presente no artigo 218 da Constituição Federal. Então, o artigo 218 e 219, né, são exatamente esses os artigos que falam sobre essa tendência dessa geração 4.0, 5.0, 6.0, né? O importante é que nós temos aí o direito de quarta geração, que é exatamente o direito onde entra a tecnologia, né? Temos aí os direitos humanos de quinta geração, que é são os direitos à paz, né? Todos esses direitos estão ligados a um princípio maior que está na Constituição Federal, que é o artigo 1º, inciso 3º, que é o princípio da dignidade humana, né? Então, o princípio da dignidade humana, ele prega a liberdade, o princípio da liberdade, da dignidade humana, ele prega a igualdade, ele prega a fraternidade, né? E prega também o incentivo à tecnologia, né? E a paz, logicamente. Então, esse é o que envolve aí, desde lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1946, né? Nós temos essa ideia do quanto tratamos, mas isso vem lá do século XVII, né? A primeira geração dos direitos humanos vem lá do século XVII. Então, nós vimos aí, hoje nós temos presente a tecnologia. Então, a tecnologia hoje ela está não substituindo o homem, não substituindo a inteligência humana, mas está substituindo, aí, está acelerando, né? Está dando celeridade, está dando conforto, né? Então, nós temos uma tecnologia hoje nessa função. E o poder, e o processo, qualquer tipo dos processos, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 11.419, de 2018, e também 16, né, e também a resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, nos trazem exatamente o processo eletrônico. Então, o processo eletrônico é um avanço, né, que trouxe aí comodidade, né, trouxe economia de papel, né, as árvores agradecem, né, a Lei 11.284, que é a lei que cuida das árvores aí, das florestas, né, agradece. A Lei 12.651, que é o Código Florestal, né, combate aí o desmatamento, lá no artigo 50 e tal, né. Nós temos aí essa questão interessante, que é a questão da economia, a economia processual e também a economia material, quando se fala aí em economia de papel, né. Então, diminuiu aí a quantidade de papéis que eram gastos. Imagine uns processos aí de 15, 30, 50, 80, 100, 200, né? 200, os autos formados por 200 daqueles
aqueles morrinhos, não é verdade? Então, antigamente era normal se ver isso, aqueles morrinhos os autos eram formados por 100 volumes, 200 volumes, 300 volumes, né? Hoje não, hoje está tudo aí armazenado dentro do que prescreve a Lei 11.419 e também a Resolução 185 do CNJ, né? Então, veja que nós vimos aí a informatização, como é que acontece a informatização, né? Os dois pré-requisitos básicos que nós temos estão previstos no artigo 2º, inciso 3º, alíneas A e B, da Lei 11.419, que é exatamente o primeiro, que é a linha A, fala sobre assinatura digital, né, assinatura certificada, né, assinatura com aval de uma certificadora, né, isso baseado aí na medida provisória 2.200, né, temos aí a resolução 151, lá da comissão gestora das chaves públicas, né, então nós temos aí uma série de questões e temos o cadastro, né, o cadastro do advogado, do promotor, do juiz, se bem que nós já vimos na aula passada, eu creio que todos tenham pesquisado a respeito, nós temos aí um ADIM, né, 3.880, que é um ADIM que discute, o STF discute sobre a necessidade desse cadastro lá no Tribunal de Justiça, né, haja vista que a OAB já faz esse cadastro, então esse cadastro já é validado pela OAB, né? A entidade OAB já revalida, ou valida, ou homologa, né, ou dá legitimidade a esse cadastro previsto lá no artigo 2º, inciso 3º, a linha C, né, aliás, inciso 3º, a linha B, da Lei 11.419, né, então veja que nós temos aí já um arcabouço aí de cadastramento, e aí vem o Poder Judiciário e cobra mais um cadastro, né, então existe essa divergência aí na ADIM, 3.880, e eu falo da ADIM, eu sempre chamo a atenção da ADIM, porque a ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM, junto com a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, né, onde se pede a constitucionalidade, enquanto que na ADIM se pede a inconstitucionalidade de um dispositivo legal qualquer, nós temos, além disso, nós temos a ação de inconstitucionalidade por omissão, né, que é uma ADIM que se destina a pedidos quando há um direito, por exemplo, e o direito não é concedido, né? Não existe uma lei regulamentando esse direito. Então, nós temos aí, por exemplo, um caso clássico, que é o caso da greve do serviço público. Nós temos direito à greve lá no artigo 9º da Constituição Federal, e direito à greve para todos, servidores públicos e privados, mas existe uma regulamentação somente nos servidores privados, né, nos empregados do setor privado, está na Lei 7.783, né, então nós temos as condições para uma greve, como devem ser observados aí os limites essenciais, né, os serviços essenciais previstos lá no artigo 10º da Lei 7.783, de 89, mas quando se trata de servidores públicos, empregados públicos, não há esse direito à greve, né? Não há regulamentação desse direito à greve. O direito à greve está no artigo 9º da Constituição Federal, mas não é a regulamentação. Então, a regulamentação é feita pelo quê? Pelo mandado de injunção. O mandado de injunção está previsto lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, é um remédio constitucional quando há um direito à disposição do cidadão, mas não há uma lei que regulamente esse direito. Então, nós temos aí o mandado de injunção pelo sistema difuso, do controle de constitucionalidade difuso, que vai de baixo para cima, onde o legitimado para propor a ação do mandato é o próprio cidadão, né? Então, nós temos isso lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, e do outro lado, no sistema concentrado, vê que nós temos dois sistemas aí, o difuso e o concentrado. O concentrado também é chamado de direto, né? Onde nós temos essas outras ações, por exemplo, a DIN, da Lei 9868, e temos a ação de descumprimento de preceito fundamental da Lei 9.882, que tem o mesmo objetivo. Só a diferença está na decisão. A decisão do sistema difuso, que é o mandado de injunção, e a decisão na ação de inconstitucionalidade por omissão, que é a mesma coisa, a mesma função, ou seja, pedir
ao Poder Judiciário que determine a regulamentação de um direito previsto na Constituição Federal, direito esse que ainda não tenha uma lei que o regulamente. É o caso da greve, então não tem uma lei, tem que se valer do mandado de junção. Aliás, são 3 mandados de junções, na verdade. Nós temos aí o mandado de junção 670, o 708 e o 712, né? Então veja que o mandado de junção ele tem esse papel. E do outro lado, no sistema concentrado, cujos legitimados, como eu falei, no sistema difuso, legitimado para propor ação é o próprio cidadão, né? No sistema concentrado ou direto, os legitimados são aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal, governador do estado, presidente, etc., quer dizer, só a alta cúpula, não é verdade? Então, nós temos lá, no artigo 103 da Constituição Federal, os legitimados para proporem a ação de inconstitucionalidade por omissão, diferentemente do mandado de injunção, que está, qualquer cidadão pode fazer uso desse tipo de ação, né? E a diferença está na decisão. Enquanto que a decisão da ação de inconstitucionalidade por omissão, ela tem efeito erga omnes, né? Erga omnes significa que atinge a todos, né? Atinge a todos. O efeito do mandado de junção é interparte, só para aquelas partes que estão discutindo o processo, só para aqueles que estão no processo. Aqueles que estão fora do processo poderão usar essa decisão como jurisprudência, né? Como uma forma de mostrar aos juízes, aos desembargadores, aos ministros, né, que existe uma decisão nesse sentido e tal, mas não existe o efeito erga omnes, conforme prevê o sistema direto, o sistema concentrado de constitucionalidade, com aquelas ações que estão previstas nas leis 9868 e também 9.882, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, né? Então, veja que nós temos aí o sistema que a decisão é erga omnes, e temos o sistema difuso, que a decisão é inter partes, só diz respeito àquelas partes. Então, quando não há uma decisão, né, não há uma decisão. Aconteceu também com a ação de inconstitucionalidade por omissão número 26, né, onde chegou-se à conclusão no STF, que, com efeito erga omnes, que enquanto não houver uma lei complementar regulando a homofobia, né? A homofobia vai ser tratada pela Lei 7.716, que é a lei do racismo, Mas, veja bem, nós teríamos que ter lá já na ação da inconstitucionalidade por omissão, diz lá, tendo em vista a falta de uma lei complementar que regule o assunto, então o assunto será tratado a partir de agora pela Lei 7.716, que é a lei do racismo, né? Então, a homofobia hoje ela é considerada crime com base na lei 7.716. Não existe uma lei própria para homofobia, então deveria ter uma lei, né? Então, o que aconteceu? Alguém lá do artigo 103 da Constituição Federal propôs essa ação chamada de ADO, né? Ação direta por omissão, um negócio assim, mas o nome certo é ação de inconstitucionalidade por omissão, né? Um cidadão poderia ter feito isso através de um mandado de injunção, lá do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí essa diferença, né? E isso, antigamente, era feito com o papel, né? O papel que era arrancado da árvore e tal, a árvore era transformada em papel. Hoje não tem mais, não é verdade? Hoje nós temos aí também a modalidade de e-book, né? E-book é muito importante, porque nós temos aí, inclusive, ultimamente, nós tivemos aí a decisão quanto à imunidade tributária, ou seja, aquela situação em que a Constituição diz que não tem que pagar imposto, não precisa paga imposto, né, previsto lá no artigo 150, inciso 6º, a linha D, e aí eu peço que os senhores deem uma olhada no artigo 150, inciso 6º, a linha D, né, eu tenho lá a decisão, né, na súmula vinculante número 57, que regulamentou 2 decisões daí pelo sistema difuso, né, o sistema difuso pelo recurso extraordinário. O recurso extraordinário está previsto lá no artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, quando o STF decide. Então, o recurso extraordinário é sempre que há uma divergência entre qualquer decisão judicial, seja uma sentença na primeira instância, seja um acórdão na segunda instância, pode-se buscar o STF, se a discordância for
com a Constituição Federal, poderá essa discordância buscar aí a decisão em duplo